Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é a nossa 14ª aula ou estudo e vamos fazer aquele preparo que sempre fazemos e depois a nossa prece. Da obra Tempo para o Entendimento, de Francisco Cipriano Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão, a mensagem é paciência. Hoje quero lhes falar sobre paciência. Para tudo que desejamos construir, há que se ter uma serenidade e, ao mesmo tempo, uma obstinação para não desistirmos no meio do caminho. É necessário ter muita paciência dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso trabalho, no convívio com tanta agressividade que vemos ao nosso redor. Para o aprendizado é preciso ter muita persistência. Não se deixe abater durante o processo de tratamento de uma doença. É necessário rebuscar em seus interiores a energia que os reconfortará e lhes trará o alívio para seus males. Nesses momentos de espera, a prece tem um poder imensurável. A oração ajuda a manter o equilíbrio. A oração eleva e dá força para afastar os momentos de fraqueza. Jesus muito caminhou junto com seus discípulos para divulgar as mensagens do Pai. Com que paciência ele espera para que sigamos seus ensinamentos? Resistam com todas as forças à tentação do guia, do desvio de comportamento, das brigas. Sejam fortes e caridosos, sejam amigos e pacientes, e encontrarão dentro de si uma satisfação que lhes trará felicidade e paz. Ouçam as mensagens da natureza, fiquem atentos a tudo que os rodeia, persistam na busca da perfeição, fiquem na paz do nosso Jesus de Nazaré, de São Francisco de Assis e de todos os bons guias espirituais. Então, é a Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e esses guias espirituais, é a eles que vamos elevar os pensamentos, agradecer por todo o amor, por toda a paciência que tem conosco, nosso querido Jesus sempre nos carregando no colo, nos incitando a exercitarmos o amor, a caridade. Então, que façamos da nossa vida um esforço contínuo para a busca dessa condição íntima de amor, de entendimento, de paciência, de perdão, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu para nessa existência, mais uma delas, podermos crescer espiritualmente, podermos nos aproximar de uma vida mais feliz. Então que Jesus ilumine a cada um de nós, os nossos lares, graças a Deus. Bom, pessoal, o assunto de hoje do Livro dos Médiuns começa com o capítulo 12, que fala da pneumatografia, que seria a escrita direta, e também da pneumatofonia, que é a projeção de som. Bom, lá na Bíblia, nos Evangelhos e também no Velho Testamento, nós temos uma infinidade de manifestações mediúnicas, os espíritos se manifestando através dos profetas, e naquela época existiam muitos médiuns de efeitos físicos, na Idade Média também. E nos tempos atuais, a quantidade de médiuns de efeito físico é muito menor do que nós tínhamos no passado. Era uma necessidade, porque como que a espiritualidade ia se manifestar para espíritos tão embrutecidos? Eles precisavam de coisas que os assustassem, que chamassem a atenção. E os fenômenos físicos tiveram essa importância. Não era hora ainda de manifestações tão inteligentes, de espíritos ainda tão embrutecidos e sem noção da ciência, noção da vida. Eles precisavam de certo tipo de informação, de certo tipo de trato, e a espiritualidade fez o que é melhor para eles. Então eu vou ler daqui a pouquinho para vocês uma das passagens da Bíblia onde a mediunidade acontece e é muito mal compreendida
Existe até uma tendência de quem não entende a mediunidade, a manifestação da espiritualidade, a classificar tudo como sendo fantástico, sobrenatural. E quando o mundo espiritual não é sobrenatural, ele é parte da natureza, ele é parte da criação de Deus. A maior parte desses fenômenos são explicáveis hoje em dia pelas informações que Kardec nos trouxe. E é muito interessante quando a gente lê um livro como a Bíblia, entendendo o que está acontecendo, enxergando a atuação da espiritualidade. Aí o fantástico, o maravilhoso, o sobrenatural sai de cena e entra um entendimento muito importante, muito gostoso de você ler e entender o que está acontecendo. Mas antes de falar sobre essa passagem do Evangelho, da Bíblia, no caso até do Velho Testamento, vamos fazer uma leitura rápida, porque é um capítulo pequeno, o capítulo 12, item 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo Espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do Espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, na psicografia, o Espírito se aproxima, ele cria uma conexão mente a mente. Existe um mecanismo que nós vamos falar mais à frente, em que o braço do médium é tomado, vamos dizer assim, e o médium escreve. Pode ser uma escrita mecânica, o médium pode ter consciência do que ele está escrevendo, pode não ter, mas isso é psicografia. Na pneumatografia, essa escrita se dá sem o concurso do médium diretamente e sem nenhum lápis, nada disso. A escrita é projetada direta. Que mecanismos os espíritos usam para isso, nós vamos ver também. Pulando para o item 147, uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se hão produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. Aí alguém que lê isso vai falar, mas que é isso? Festim de Baltazar? Lá na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 5, é relatada a escrita direta. Esse fenômeno da pneumatografia é o que aconteceu com Daniel. O que aconteceu? Nós tínhamos o templo que Salomão tinha construído, o templo de Jerusalém, e esse templo foi saqueado e destruído séculos antes de Jesus. No tempo de Jesus, esse templo foi reconstruído. Quando Jesus visitou o templo com os apóstolos, é um templo novinho em folha. Tinha acabado de ser reconstruído por Herodes. Eles ficam até maravilhados, os apóstolos, não Jesus, que disse que dali não ia ficar pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, houve uma rebelião dos hebreus, e então Tito, romano, entra em Jerusalém e destrói de novo, pela segunda vez destruiu o templo. E só ficou uma parede em pé, que para os judeus hoje é o Muro das Lamentações. É o que sobrou do Templo de Salomão nessa segunda destruição, quando os romanos invadem Jerusalém. Mas na primeira destruição do templo, Nabucodonosor foi quem invadiu o templo, tirou muitas riquezas. Então, nessa passagem do festim de Baltazar, o rei Baltazar está dando uma festa para os nobres e utilizando os utensílios do templo. Vamos fazer a leitura do texto que está lá na Bíblia, tá bom? O rei Baltazar deu uma festa para seus 1000 nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho.
excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas deles se servissem para beber. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados ao templo de Deus em Jerusalém. O rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam neles, e depois de terem bebido vinho, entoaram o louvor aos deuses de ouro e prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Então eles beberam e começaram a entoar cantos para os seus deuses, né? Eles eram politeístas. Ora, nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever, defronte do candelabro, no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos tétricos assaltaram-no. Os músculos de seus rins relaxaram-se e seus joelhos entrechocaram-se. Bom, quem quiser ler o restante, pegue uma Bíblia, livro de Daniel, capítulo 5, e vai ver o restante da mensagem. O que aconteceu então? O pai de Baltazar, Nabucodonosor, destruiu o templo, roubou tudo e Baltazar estava dando uma festa. Entra a espiritualidade num fenômeno físico através da pneumatografia, a escrita direta, trazendo algumas coisinhas ali, algumas informações, né? Que essas 3 palavras que foram escritas sintetizam a condenação pela espiritualidade superior aos desmandos, às orgias, à corrupção e às guerras que a Babilônia sustentava na vida do Estado e na relação com outros povos. Ou seja, Baltazar levou um baita puxão de orelhas da espiritualidade superior e falou: olha, você está indo pelo caminho errado. Vocês destruíram o templo, vocês vão arcar com as consequências. E quando aquela mão que se materializou começa na escrita direta, ele fica apavorado e todo mundo fica apavorado. Então, vou mostrar uma figurinha aí para vocês, que para mim é a figura do festim de Baltazar. Vocês podem ver aí que Baltazar está apavorado e as pessoas em volta dele também, porque ele viu ali que a coisa estava meio feia para ele, né? Que ele estava no caminho errado. Então, essa figura mostra o que aconteceu. Voltando aqui para o livro. Então, esse é um típico caso de pneumatografia que está descrito na Bíblia, no Velho Testamento. Como muitos outros casos de mediunidade, o próprio Moisés, os anciãos na tenda do encontro, muitos fenômenos de materialização, espíritos aparecendo, anunciando a Maria que ela teria um filho, anunciando aos camponeses que estava nascendo Jesus. Existe uma infinidade de situações que a gente entende como fenômenos de materialização no livro de Tobias, onde o espírito se materializa, acompanha Tobias com o seu pai Tobit, e esse espírito então revela que ele já não fala isso diretamente, mas que ele tinha sido Azarias, filho de Ananias, e se ele estava no plano espiritual e agora é materializado, isso mostra que a própria Bíblia nos fala da reencarnação, né? E nos fala da vida espiritual. A Bíblia na verdade, o que é a Bíblia? O teor da Bíblia é todo espiritual, não fala das coisas da terra, né? Então, mediunidade, fenômenos espíritas, espirituais, acontecem o tempo todo na Bíblia. E esse exemplo do festim de Baltazar é o melhor exemplo da escrita direta. A escrita direta está no item 148. Se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Eu vou pular isso num parágrafo logo à frente. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, do nosso plano, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria
e os instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. O que Kardec está dizendo aqui é o que nós vimos em estudos anteriores, do laboratório do mundo invisível, como é que a espiritualidade manipula a matéria. Lembra de Jesus encarnado? Ele pegando a terra, cuspiu e criou ali alguma coisa, ele coloca no olho do cego e cura o cego. Ele está manipulando a matéria, ele está usando a vontade, o seu conhecimento. E do outro lado, a espiritualidade faz isso o tempo todo. Então, a substância que foi usada ali no festim de Baltazar foi fabricada do lado de lá. Como o Espírito fez, isso é outra coisa. Mas ali precisa o quê? De um médium de efeitos físicos, que era comum naquela época. Certamente, entre os participantes ali dessa grande festa que Baltazar deu, havia médios cedendo o ectoplasma, que permitiu que a espiritualidade desse aquele baita puxão de orelha em Baltazar e em todos eles que estavam ali, que eram como se fossem crianças espirituais, né? A espiritualidade fez isso com um fim útil, nobre, como sempre faz. Seguindo aqui no nosso livro dos médiuns, a pneumatofonia. O que seria a pneumatofonia? Se a pneumotografia é a projeção de tinta de alguma coisa para uma escrita direta pelo espírito, pneumatofonia, som, é a projeção do som. 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Quer dizer, os espíritos eles podem fazer isso, né? Sons vocais que imitam a voz humana e sons de toda espécie, tá? Então, eles conseguem projetar no ambiente, se eles quiserem, o som. Item 151. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam espantados. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou médium ostensivo, mas aconteceu comigo uma vez. Eu estava nessa condição, meio adormecido, mas eu estava bem desperto quando aconteceu. Me chamou a atenção. E eu senti um som, não fora, mas dentro da minha cabeça. É como se tivesse implantado um microfone dentro de mim. E só que não era algo compreensível, era algo como tipo, que não fazia sentido, mas bem forte e dentro da cabeça. Só aconteceu essa vez, pelo que eu lembro. Me impressionou muito, né? Então, isso pode acontecer. E na projeção do som, também no ambiente. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, que aconteceu comigo. Nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo. Isso muito raramente pode ser provocado. E encerra o capítulo. É um capítulo curtinho. Então, minha gente, pneumatografia é escrita direta. Pneumatofonia é o som direto num ambiente. Lembrem-se sempre do festim de Baltazar. Leiam lá a Bíblia, quem tiver a Bíblia, leia o livro de Daniel, capítulo 5, leia a história toda. E nós vamos para o capítulo 13 agora, em que Kardec dá uma primeira pincelada no assunto muito importante, a psicografia, que mais tarde ele vai voltar a abordar aqui no livro dos médiuns, quando fala dos médiuns psicógrafos, os médiuns que escrevem. Aliás, aqui no Dicionários da Luz,
ele começa falando dos psicógrafos, dos médiuns que escrevem. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Para mim, a página 11. O psicógrafo, capítulo 1. Então, eu sugiro vocês que querem se aprofundar na mediunidade, que coloquem na sua programação a aquisição desse livro, Missionários da Luz. É um dos livros mais importantes, que mais informações traz, não só sobre a mediunidade, sobre a vida espiritual. Porque quando a gente começa a entender como as coisas funcionam do outro lado, na espiritualidade, isso nos dá muito mais força para nós seguirmos na nossa vida. Eu tenho dito sempre que o conhecimento, ele serve para uma coisa, para a mudança interior, para a nossa transformação íntima. Porque do que adianta ficar acumulando só conhecimento, palestras, cursos, etc., se você não usa isso para você. Então, é o convite que eu faço para vocês. Reflitam sobre tudo que vocês recebem de informação, não só através desse estudo, mas as suas leituras, quando participam de uma palestra, de um curso. A pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte: o que eu posso tirar desse ensinamento para mim, para a minha vida? Muitas vezes você não vai ver uma relação direta daquilo que você está escutando com uma aplicação prática, mas só o fato de você estar raciocinando e pela lógica, muito mais do que se convencendo, acessando essa realidade da vida espiritual, entendendo que isso é muito real, a partir do momento que você consegue isso, já é um grande passo. Porque o normal é que isso faça com que você mude a sua visão de vida, dessa vida. Então, essa vida presente, essa encarnação, se torna muitíssimo mais valiosa. Você começa a investir mais em você. Em que sentido? O autoconhecimento, você conhecer suas reações, porque você já se preocupa com os efeitos de algo que você faz. Você já almeja chegar do outro lado bem, não apenas chegar, seja de que forma for, você se preocupa, já não, eu quero chegar bem do outro lado, eu quero me modificar, eu quero me transformar. Esse é o sentido bom do conhecimento. Eu sei que a vida continua, eu sei que aqui eu estou recebendo uma oportunidade de Deus, nessa vida, nessa encarnação, com as pessoas que convivem comigo, família, amigos, e você começa a ver as outras pessoas também de maneira diferente. E se você vai crescendo no lado moral, você é mais indulgente, você aceita mais as pessoas como elas são, as imperfeições das outras pessoas, você aceita mais uma agressão, aprende a perdoar, consegue contornar o mal que uma pessoa te faz, e mais à frente você ir àquela pessoa e fazê-la ver o mal que ela fez e ajudá-la a corrigir isso. Não é apenas para mostrar que a pessoa errou, ficar apontando o dedo. Então, quando você incorpora os ensinamentos da espiritualidade, onde o Evangelho é um complemento fundamental, eu aproveito aqui a conclamar todo mundo a estudar o Evangelho. Estudem o Evangelho. É a parte moral da doutrina espírita. É Jesus. Não existe espiritismo sem Jesus. Tirem Jesus do espiritismo e acaba o espiritismo. Espiritismo é total trabalho com Cristo, trabalho de transformação da terra e trabalho íntimo, trabalho interior, reforma íntima, mudança, vivência do amor. Então, sempre conciliem, procurem fazer isso, conciliar o estudo das coisas espirituais, da mediunidade, de tudo que envolve o mundo espiritual, com o Evangelho, que também é uma mensagem toda espiritual, mas de transformação. Nós temos aí no MAP os estudos do Evangelho com a Íris, tá? Aproveitem, é muito importante estudar o Evangelho
que serve também para reflexão, para a reforma. Jesus deixou um exemplo de vida. Bom, falei um pouquinho sobre essa importância de transformar em algo prático os ensinamentos. A psicografia, sem ler, todo mundo sabe o que é. Um espírito se manifesta, se liga ao médium mentalmente e o médium começa a escrever aquilo que o espírito está transmitindo. Na psicografia entram em jogo várias situações. O espírito que está se comunicando, normalmente ele nem sabe como fazer isso, ele precisa de orientação de um outro espírito. Então, normalmente tem um mentor, um espírito mais adiantado, mais evoluído junto àquele que quer se manifestar. E aí esse mentor normalmente atua no cérebro do médium, gera algumas substâncias no cérebro, melatonina, direciona para um braço, aquele braço começa a adormecer, aquele espírito que está ligado mentalmente, então tem mais facilidade, de uma maneira que não vamos relatar, que ele acessa e assume esse centro motor através do cérebro do médium, e o espírito então passa a ter controle do braço do médium. Entra todo um processo para que o espírito possa se manifestar escrevendo, tá bem? E aí o médium começa a escrever. Essa escrita, ela pode ser direta, indireta. Vamos ler aqui o que Kardec nos deixou no item 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender esse último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. É psicografia mecânica. O médium escreve, o braço dele é como se fosse uma máquina de escrever, uma impressora de carne e de osso. Então ele está escrevendo e não sabe nada do que está escrevendo. Simplesmente o espírito toma o braço dele como um mecanismo para deixar suas mensagens. Isso é muito útil nas informações que a espiritualidade traz, por exemplo, de cunho científico, onde o médium não tem aquele conhecimento, outras de nível moral. Então, muitas vezes, o espírito bypassa, vamos dizer, a mente do médium para ele trazer uma mensagem sem alterações, sem interferência. É a psicografia mecânica. E Kardec, então, vai falar aqui no caso da sexta, que não é a sexta, está se reportando aqueles casos da sexta que escrevia. Então, não é a sexta que é inteligente, tem uma inteligência por trás. Da mesma maneira, o médium, quando escreve uma mensagem, tem uma inteligência por trás. O nosso Chico Xavier, ele deixou psicografias, poesias, informações de cunho científico. Eu acho que eu já citei aqui para vocês a obra Evolução em Dois Mundos, né? Que, aliás, era o Chico Xavier psicografando numa cidade e o Valdo Vieira psicografando em outra cidade. Não havia internet, eles mandavam pelo correio os capítulos que psicografavam um para o outro, e havia uma sequência exata do assunto, e assuntos extremamente técnicos de cunho científico que hoje, ainda hoje, seja qual for o grau de conhecimento da pessoa, tem que ler o Evolução em Dois Mundos acompanhando no Google, que é o nosso dicionário moderno, né? Então, é um caso de psicografia muito interessante, em que um escreve um capítulo, outro escreve outro capítulo, e eles se intercalam. A psicografia, então, é muito útil para informações de cunho assim, científico, a psicografia mecânica. Toda obra espírita, Missionários da Luz, o que é isso aqui? É um livro psicografado pelo Chico Xavier. Chico Xavier, hoje nós temos conhecimento de mais de 500 obras psicografadas. E eu vou passar um vídeo para vocês, de uma psicografia do Chico Xavier, para quem não viu.
Nós tivemos em 1971, na extinta TV Tupi, um programa que teve uma audiência enorme na época, mais de 20 milhões de pessoas, o que para a época era um recorde absoluto de audiência, quando Chico Xavier foi convidado para um debate com várias pessoas, onde ele falava das coisas espirituais, e ali tinha pessoas da ciência, tinha espíritas, tinha céticos, e Chico Xavier debatendo com todos. No final, o apresentador pede para o Chico Xavier uma psicografia, se seria possível. E o Chico Xavier diz, por que não? E aí vem um espírito, então, que se manifesta e deixa uma psicografia que é do espírito Ciro Costa, que foi um poeta. E é uma mensagem que fala desses tempos nossos, fala da transição do planeta, fala do milênio que se apaga e da nova era que vem. Então, vou deixar com vocês, para quem não conheceu, quem nunca viu, o Chico Xavier psicografando. Eu fiz alguns cortes para agilizar e no final eu encaixei aí a leitura da mensagem, que eu acho que é o mais importante. Porque a psicografia em si, todo mundo sabe o que é. São imagens em preto e branco, um pouco travadas às vezes, e que foram resgatadas, né, por alguém. Muito importante como história do Espiritismo também. Foi um momento muito especial. Então assistam a psicografia de Chico Xavier. Muito bem, Chico Xavier, chegamos ao fim do Pinga Fogo. E aqui está o meu pedido, que tenho certeza é o pedido de todas as pessoas que lotam este auditório e dos milhares e milhares de telespectadores que nos ouviram. Eu peço a você que tente psicografar uma mensagem dos seus guias. Seria possível? Vamos tentar. Quero formular um pedido, então, ao público presente, ao auditório, para que se mantenha no mais completo silêncio, a fim de que Chico possa se concentrar alguns segundos a fim de tentar essa mensagem. Mensagem que acaba de psicografar. Segundo milênio, apaga-se o milênio, a sombra deblatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeiam um conflito de polo a polo. A dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito. A cultura perquire, a crença se oblitera.
A forma antiga em luta aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar, que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Então vocês viram o nosso impressionante médium Chico Xavier, que além de grande médium, é um exemplo de vida, de caridade, o que o Chico Xavier fez de ajuda a comunidades carentes, consolando mães que perderam filhos, familiares, através de suas cartas. É um trabalho grandioso, impressionante. E nessa psicografia, então, ele nos deixa uma mensagem sobre essas mudanças que nós estamos vivenciando na Terra. Lembram lá atrás um estudo anterior da natureza das informações, das comunicações? São o item 136 e 137. Essa comunicação do Chico pode ser classificada como comunicação séria e instrutiva. Lógico que é. Imagina, um programa, milhões de pessoas, numa época que não existia internet, ainda a TV sendo convertida de preto e branco para TV a cores, e vem um Chico Xavier, um espírito missionário, deixar uma mensagem para milhões de pessoas. Tinha que ser uma mensagem muito séria, né? Eu vou até pedir licença para vocês, porque sempre quando a gente recebe uma mensagem, nós temos que analisar a mensagem. Isso, inclusive, faz parte das funções do médium e das pessoas que estão envolvidas em mediunidade. Uma mensagem ela tem que ser analisada, a sua profundidade. Então, olha o exemplo dessa mensagem do Ciro Costa, que foi um poeta, que certamente foi um instrumento da espiritualidade. Falou, você vai levar essa mensagem para ele, para o Chico. Ele diz assim: apaga-se o milênio. Isso era 1971. Faltava 29 anos ainda para o fim do milênio. A sombra deblatera. Os espíritos que estão nos umbrais estão nervosos. Está chegando a hora da separação do joio do trigo. Vejo a noite avançar, do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeiam o conflito. O mundo em guerra e, ao mesmo tempo, sonhando com a paz. De polo a polo, a dor reclama em longa espera. O mundo está cansado de sofrer. No plano espiritual, muitos espíritos em dor. Entre os encarnados, muita dor, muita injustiça. Explode a transição. Que transição? Transição planetária. No ápice restrito, no auge. Chegando no auge. A passagem de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. A cultura perquire, a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Essa sociedade velha, essa forma antiga, tem que dar lugar a uma nova era. Essa sociedade calcada no poder, no dinheiro, tem que ruir. Vem uma nova era, a era do espírito. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura. É um tesouro, né? A humanidade. Nós somos filhos de Deus, mas a treva, as nossas trevas, a nossa ignorância desfigura esse tesouro e parece que está ao mar. Vagando aos turbilhões da maré desvairada. Nós estamos naquele mar onde as ondas vão lá em cima e esse tesouro, nessa nau, está obscurecido pela ignorância, pela maldade, pela falta de amor. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme,
A luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme. Jesus está no comando de tudo. Relaxem, essas dores vão passar. Trabalhem por vocês, façam brilhar a sua luz, preparando na terra a nova madrugada. Sentiram o teor da mensagem, a profundidade dela, a importância dela naquele momento? E nós estamos vivendo o quê? Esses tempos de turbulência. Nós estamos no ano 2020, um ano muito diferente dos demais, onde a espiritualidade está trabalhando intensamente no plano espiritual para já separar, isso já está acontecendo há algum tempo, os espíritos mais resistentes, aqueles que não têm como mais encarnar na Terra, ao mesmo tempo que abalos vão acontecer aqui no plano dos encarnados, para chamar a atenção daqueles que vivem como se fossem robôs, como se a vida fosse só essa, como se a vida não tivesse a importância que tem. E nesse mundo onde nós temos seres tão voltados ainda para o poder, para a conquista, ao dinheiro, buscando só posição política, com coração frio, obscurecido, né? Esses filhos de Deus, que são tesouros por serem filhos de Deus, nesse mundo agitado, como se fosse uma nau que está quase afundando, existe uma luz brilhando, que é a luz do amor, é a luz do Cristo. E é essa luz que todos nós, e todos que trabalham na mediunidade, sejam médiuns ostensivos ou não, tem que buscar. Então, além de tudo, o médium tem que se espiritualizar, ele tem que se evangelizar. Jesus está nesse processo todo de mudança. O bom uso da mediunidade é um outro tesouro. Como a espiritualidade fica feliz quando vê um de nós trabalhando pela mudança interior, buscando o estudo, buscando o entendimento, facilitando essa comunicação com a espiritualidade superior, facilitando o trabalho de Jesus. Lembrem-se da mensagem do Dr. Bezerra também, através do Divaldo, né? Dos tempos de treva, e essa luz que é esse Espírito que Deus nos colocou como modelo e guia, dirigente espiritual do nosso planeta. Aproveitem os ensinamentos para o crescimento interior. Aproveitem o estudo do Livro dos Médiuns para reflexão e para bom uso, não só na casa espírita, mas no trato com as pessoas que manifestem alguma mediunidade e não tenham nenhum conhecimento sobre isso. Nós estamos vivendo tempos muito importantes, tempos de grandes transformações, mas a grande transformação tem que se dar no nosso coração. E o nosso tempo esgotou. Agradeço muito pela atenção de vocês. Fiquem com Jesus nos seus corações. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.